Bem, estamos aqui com Carolina, a expositora do mês de julho. A exposição dela vai até dia 30 e agora ela vai fazer uma visita guiada e eu vou passar para ela aqui para falar um pouco da obra dela. Meu nome é Carolina, sou psicanalista, professora de arte educadora, psicopedagoga, sou uma curiosa, né? E, acima de tudo, amo artes plásticas, né? Tenho formação em artes plásticas e agora também tenho cursado teoria crítica da arte na UNB. Bem, a minha exposição ela foi baseada nessa minha caminhada da arte, né, que começou lá na Faculdade do Sina, e depois com os meus trabalhos na área de psicanálise como terapeuta e como estudiosa na área. Então eu faço uma mistura, faço um diálogo entre arte e psicanálise. E os quadros foram surgindo desse processo criativo, baseado nas leituras que eu faço, tanto na área de arte como na área de psicanálise. Então a gente entra aqui, eu vou falando um pouco de cada obra. Aqui eu coloquei as minhas fotos, né, e os poemas. Os poemas eu costumo dizer assim para quem me pergunta, né, que eles me vêm com uma avalanche de ideias, de palavras e surgem sempre a partir de algum livro que eu estou lendo, de alguma leitura que eu estou fazendo ou na área de psicanálise, ou de algum livro de poesia, ou de algum livro de literatura também brasileira que eu gosto muito, que eu acompanho. E aí vem me vindo essas palavras e eu vou fazendo criando esses poemas dentro de um conceito concretista, né? E dadaísta também. Eu gosto muito dessa coisa do concretismo, do dadaísmo. E a temática dos poemas, eles acabam dialogando com as fotografias, né? Eu tentei aqui buscar nessas fotografias tanto a questão do olhar, né, dessas pessoas aqui retratadas, o que cada pessoa dessa traz de complexo e de individual no seu olhar, e também a figura na boca da pessoa eu deixei para a interpretação do público, né? Então, essa é a segunda vez que eu estou fazendo a exposição dessas fotos, e na primeira vez que eu fiz, eu não tinha colocado, as figuras eram diferentes, né? Então, a cada exposição eu crio novas figuras que vão ser colocadas aí na boca dessas imagens aí na fotografia. Então, o diálogo, né, entre a fotografia e os poemas é esse, né? A questão de quem é que está me olhando, né? O que me olha, ou o que nos olha, né? Quem são essas pessoas que me olham? Quem são essas pessoas que estão aí nessas fotos e também me olham, ou desviam o olhar de mim? Então, me baseei muito nisso, né? Nessa questão individual mesmo, da representação do olhar. E aí eu quis também colocar pessoas diferenciadas, entendeu? Eu quis colocar, valorizar a terceira idade, né? Coloquei algumas pessoas idosas e coloquei desde a criança ao jovem adulto, ao adulto mais maduro, até a terceira idade, né? Como se fosse uma caminhada. Uma caminhada por entre essas fases do olhar, né, da proposta do olhar, o que me olha, o que eu olho, o que eu busco nesse olhar, o que esse olhar busca de mim. E os quadros são baseados basicamente na questão do surrealismo, que é algo muito intrínseco na minha criação artística. Eu gosto muito do surrealismo e a psicanálise também, principalmente ali daquele pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve esse boom, né, da arte surrealista, do expressionismo também durante a Segunda Guerra Mundial, e o diálogo que essas tendências criaram com a questão da psicanálise freudiana, que também nesse período pós-guerra veio com muita força também para explicar diversas questões humanas que estavam acontecendo naquela sociedade em momento, né, naquele período. Então, as minhas criações, elas estão basicamente
com essa raiz, né? Surrealismo, expressionismo e psicanálise. Né? Então, cada obra, ela vem tratando desses construtos psíquicos, humanos, o conflito desse homem com relação à sociedade atual em que nós estamos vivendo, uma sociedade que é movida pela tecnologia, uma tecnologia que nos vem como uma avalanche em 100 anos, e isso, ao meu ver, e tirando por base os meus atendimentos como terapeuta psicanalítica, então eu vejo esse conflito, essa dialética que nós vamos criando, né, com as questões que são pertinentes ao homem desde o seu surgimento e as questões contemporâneas que muitas vezes nós não conseguimos absorver. Então esse homem é um homem que muitas vezes ele está desamparado, como nessa tela. Ele é um homem absorto, desamparado, um homem que às vezes pode estar desesperado, ou ele está horrorizado com o que ele está vendo. O que ele está vendo, o que ele está olhando? Essa é a pergunta. Está olhando a ele mesmo, ele está olhando o que ele mesmo produziu, a sociedade que ele criou. Esse aqui é o tema, né? É o tema da exposição, que nos olha. E com esse grande olho que busca, né, o contato, que busca o retorno também de quem ele procura, né? Então, é baseado também nessa questão, que a gente está, às vezes, pensando que estamos sozinhos, caminhando sozinhos com nossas ideias, com o nosso individualismo, com nossos contextos, mas sempre vai ter alguém a nos observar, sempre vai ter algo a nos olhar, algo te tomando como referência de vida. Você nunca vai passar incólume pela vida, ou seja, você nunca vai ser indiferente à sociedade que a gente está vivendo e às relações que a gente vai construindo com essa sociedade. Essa obra também é baseada nessa questão do espanto, né? Esse homem com relação a ele mesmo. Então esse homem aqui, ele está o quê? Em busca dele mesmo. Esse para mim é o que me impulsionou a pintar esse quadro. Foi a partir de uma leitura que eu fiz de um psicanalista. E, se eu não me engano, o nome da obra era O Homem à Procura de Si Mesmo, né? Se eu não me engano também, o nome do escritor é J.D. Nas, uma coisa assim. E ele fala que esse homem contemporâneo, ele está buscando ele mesmo. Até nas criações mais tecnológicas que a sociedade tem corrido atrás, todo esse progresso, toda essa evolução é nada mais, nada menos que o homem tentando se reencontrar, tentando se buscar naquilo ali. Esse outro quadro fala da relação. Eu me inspirei muito na minha relação com a minha filha, né? Tanto que ali tem uma caveira maior e uma outra menor. E essa questão do amor mesmo, entendeu? Da publicidade e de que o que parece feio, aparentemente o que representa, que tem toda uma carga simbológica de morte, né? de derrota, por trás dessa aparência, desse simbolismo que foi uma coisa pejorativa, né, que foi criada com a representação da caveira, que existe vida, existe amor por trás desse símbolo. E esses outros aqui, foi um período bem fauvista, esse quadro aqui, quando eu pintei. Né, o fauvismo foi um período da arte em que uma explosão de cores, né, a busca pelas cores. Então aí eu procurei trabalhar muito com as cores básicas, sem muita mistura, e também dentro dos conceitos do cubismo, né, as imagens estão fragmentadas e deformadas, e também voltando nessa questão psíquica humana, entendeu? Quem são esses homens
empedrados. Por que eles estão empedrados, né? O que levou esses homens a serem empedrados, né? Então, essa questão que eu procuro dentro desse quadro, assim, é difícil a gente explicar um quadro por mais que eu tente explicar cada obra dessa daqui, eu acho interessante que cada pessoa que vier, cada indivíduo que estiver aqui, o espectador, o apreciador, ele vai ter a sua interpretação pessoal. Então, eu acho até interessante que isso aconteça, que a pessoa olhe e tenha esse insight mesmo individual, que seja dele, né? Que não seja tão guiado por mim, né? Então, esse aqui, já essa obra aqui, é uma representação dos conflitos que surgem, muitas vezes criados por nós mesmos, nas relações que a gente mantém, seja ela uma relação de amizade, uma relação conjugal, relações que a gente mantém com os nossos colegas de trabalho, e a gente tem a tendência, muitas vezes, de colocar a culpa no outro. E, ao meu ver, muitas vezes essa culpa, ela está em mim mesmo. A mudança vai partir de mim. E às vezes o que interfere na minha relação com o meu próximo, com o meu outro, sou eu mesmo. Então o título dela é Eu, entre eu e você. Né? Muitas vezes o problema é o meu eu, são as minhas vaidades, os meus conceitos, as minhas ideologias, que me deixam numa zona de conforto na qual eu não quero abrir mão. Eu não quero absorver, eu não quero introjetar o que vem de novo, porque esse novo, muitas vezes, do meu próximo, do meu outro, do meu par, ele me causa medo, ele me desestabiliza. E muitas vezes ser desestabilizado, né, dentro do conceito psicanalítico, é algo que causa dor, que causa desconforto. Então, quem é essa pessoa que está entre esses diálogos da sociedade, essas relações que a gente constrói, sejam familiares, amorosas, coleguismo de trabalho? Sou eu mesmo, eu sou o responsável. Então, esse quadro basicamente é isso. Esse último quadro, esse aqui foi o último que eu pintei antes da exposição, e ele é baseado num conceito assim que eu sempre fui apaixonado na questão da arte africana, especialmente das máscaras africanas. E tem uma carga também humana por trás disso. Algumas pessoas olham e acham que tem uma representação totêmica, né, como se fosse um totem. E também pode ser isso, né, pode estar ligada a isso, essa coisa do misticismo, das crenças que nós, seres humanos, vamos criando e que nós, como brasileiros, temos isso muito intrínseco dentro da gente. As nossas crenças, os nossos totens da vida, as nossas máscaras. Todos nós usamos máscaras para nos relacionar. Na realidade, a gente não pode ser a gente mesmo onde a gente quer que a gente seja nós mesmos. Então, muitas vezes, para você se relacionar de forma mais civilizada, numa sociedade, você tem que ir colocando máscaras. Isso é uma coisa que Jung fala muito quando ele fala do conceito de personas. Nós usamos muitas máscaras para defendermos o nosso eu. Né? Então, tem essa relação também com a questão psicológica, psíquica do ser humano, além de ter uma inspiração muito forte na questão da arte africana. Joguei, mas ele jogou. Ah, mas tu não pode falar pra Carol que tu ganhou. Porque se falar, tá batendo, tá puxando de cara. Daqui fica bem? Fica. Pois é. Ai, que assim. Esse quadro. Então, esse quadro, tem um tempo já que eu pintei, já é a segunda vez que ele participa de uma exposição e o nome dele é Demasiadamente Humano. É inspirado nessas questões dos conflitos, das angústias, da própria depressão em si, da melancolia, do luto e da perda, né? As fases que o homem atravessa com relação às perdas que ele tem, mas aí nesse quadro eu vejo assim que
contudo, esse homem, mesmo sendo muito humano, transbordar de humanidade, né? E essa humanidade ela vem carregada de conflitos e é externalizada de forma muito individual, tem um olhar de esperança, né? Tem uma voz